sobre o OTC, o que eu venho utilizando, o que funciona e especificamente tratar do assunto suporte e resistência no OTC, que é o que muita gente aí tem dúvida. Viu? Muita gente tem dúvida. Buenas, ó, já vai deixando o gostei aí, a mãozinha pra cima, que dá uma moral tremenda. Tô com a Bulex aberta aqui, tava com o RSI aberto, fiz o closet, fechei ele agora. Independente da corretora que tu opera hoje em dia, o OTC ele funciona igual para todas as corretoras. Tá, igual. E eu vou te mostrar aqui. Buenas, ó, cafezinho em mãos. Deixa eu jogar o chat aqui. Quem tá assistindo gravado, atenção dobrada, viu? Atenção dobrada. Senão tu perde algo aí. Tá, atenção dobrada quem tá assistindo gravado. Buenas, Grau Raiz, fala Antônio, fala Paulo, fala Renato, fala José, bom demais, prata da casa. Me manda aí no chat se tu opera OTC. Pô, Jota, eu não curto tanto o OTC, prefiro operar paridades no mercado aberto. Ou não, eu opero OTC, né? Fim de semana eu opero OTC, manda aí no chat. Ou, porra, Jota, não tô operando, tô dando um Tzinho, uma trégua. Certo? Mas tô aqui na live, independente, tu operar ou não, trocar ideia é essencial. Ainda mais esse bate-papo diferente, profissional aqui com o JR. Manda aí no chat. Eu quero começar falando sobre uma paridade hoje, sobre um par hoje, além de muitos outros, que estiverem em movimentações lindas. Tá? Estiverem em movimentações lindas. Coisa linda pra tu ganhar dinheiro. Tá? Pra tu fazer um tradezinho tranquilo, favor de preço, de volume. Já vou voltar para a temática OTC, eu só quero te mostrar aqui rapidinho. Deixa eu diminuir um pouco eu aqui. Ó, o par que eu tô falando, teve outros bonitos, manda aí no chat se tu operou hoje, mas o par que eu tô falando é o CAD JPY. Tá? O CAD JPY. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui na Bulex. Não vou conseguir puxar ele aqui na Bulex. Eu vou ter que puxar ele aqui no TradingView. No TradingView eu vou conseguir. Aí. Ó. Esse é o CAD JPY. Tava disponível para operar. Eu não sei se na Bulex tava, mas na Cotex eu vi esse par, essa paridade disponível hoje. E na Binomo. Na Binomo eu sei que tava porque foi lá que eu operei. Tá, eu não tenho rabo preso com corretora. Eu tô em todas, né? Aproveitar o payout bom em algumas em determinado horário. Bom em outras em determinado horário. Então... Estamos em várias. Então vamos lá, CAD JPY, CAD IEN. Nota-se que o ativo ele começa uma tendência. Todo mundo está pegando a visão aqui de como eu olho para o gráfico, olhando da esquerda para a direita, certo? O ativo rompe aqui o fundo e começa uma tendênciazinha de baixa, certo? Todo mundo pega essa visão, já manja aí do dialeto do JR. Tu que é novo, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu estou em M15 aqui, CAD JPY, movimento de baixa. Então o ativo ele rompe meio que uma lateralização, uma consolidação, o preço ele estava consolidado nessa zona, às vezes ele consolidava no topo e às vezes no fundo, né? No fundo nota-se que ele se consolida bem mais, né? Quando ele chega, ó, ele fica bem mais travado no fundo, acumula mais no fundo do que nos topos, certo? O que sinaliza uma possível saturação dessa zona lateral, né? Tá saturando o fundo. Está entrando mais volume no fundo do que no topo, por isso que o preço segura mais no fundo, ele consolida mais no fundo, que pode indicar saturação dessa lateralização, saturação do fundo e rompimento posteriormente, é o que acontece. Então o rompimento entra e aqui todo mundo pega a visão que é uma tendência de baixa, né? Então pancada de baixa, pullback, pancada de baixa, pullback. Quero que tu olhe o seguinte, olha só como os fundos, os topos, o preço e o volume te sinalizam muita coisa. Enquanto o movimento de baixa ele tá surfável, ele tá bacana, tá legal, a gente tem fundos descendentes e topos descendentes. Isso é clássico de um movimento de baixa, tu já deve ter ouvido falar, só que como tipicamente te ensinam a ficar baseado em M1, tu acaba se perdendo. M1 é time frame lixo, tá? É pra tu perder grana. Ah, mas dá pra dar uma olhadinha em M1, JR? Claro que dá, mas não ficar baseado 100%. Então, olhe em M15, olhe em M30, veja o movimento de baixa que acabou de começar no CAD JPY. Bom, acabou de começar, né? A gente teve o rompimento aqui do fundo e a partir daqui, fundos, parte de baixo do ativo, dos candlesticks, né? Parte de baixo dos candlesticks descendendo e a parte de cima
descendendo também, tá? Então isso é característico de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Essa visão muito já tem. Só que olha só, um plus aí para tu colocar na tua análise e que fez total diferença para mim hoje aqui no CAD JPY. Já vamos lá para o OTC, calma lá. Então enquanto o movimento está forte, de baixo eu penso em vender. Fundos descendentes, topos descendentes, certo? Casinha, telhadão, né? Como se fosse o telhado ali da casa descendente, os telhados estão descendentes. Os vales, né, lá da física, os vales estão descendentes também, que seria meio que um V, né? Um Vzinho, os Vzinhos estão descendendo, então tudo aqui me diz para uma venda. A partir do momento que algo fora do padrão acontece, eu tenho que ficar ligado. Olha só o que eu notei no CAD JPY. Eu comecei a notar que em M5, tá? Aqui em M15, ó, fundos descendentes, topos descendentes, o ativo me dizendo para eu vender e a favor dessa tendência. Só que em M5 eu já vejo sinais de uma possível correção de início, ou seja, o gráfico subir um pouco, tá? E sinais de uma possível reversão, o ativo passar por uma tendência de alta, deixar de estar em uma tendência de baixa. Eu comecei a ver sinais disso em M5. Então em M5 eu já começava a achar meio estranho, né, cara? Olha a cara disso daqui. Tendência forte de baixa, o JR me falou que é topos descendendo, né, casinha descendendo e o Vzinho também descendendo, um abaixo do outro as formações. A partir do momento que eu olho para um time frame como M5, que me traz respostas mais rápidas, né, respostas mais ágeis, porque é um time frame menor do que M15, M30, a partir do momento que eu olho para ele e eu vejo, coisa número 1, rompimento de média para cima. Sinal número 1, pode acontecer do ativo aqui, ó, romper essa linha azul que é a média e depois voltar para a tendência, voltar a cair, pode. Mas comumente, quando o ativo rompe média móvel, ele vai corrigir ou reverter. Se ele rompe média móvel, contrário à tendência que ele estava fazendo, né? Nesse caso, rompe para cima. Tá? Pode acontecer do ativo voltar para a tendência? Pode, acontece muito. Mas é um sinal que tu tem que ficar de olho. O pessoal da minha mentoria avançada, a única que trata de preço e volume do Brasil, né? No Brasil, esse jeito diferente de operar, está muito ligado nisso. Rompimento de média em M5, M15, a sinalização dessa troca de força, né, o significado do rompimento de uma média em diferentes tempos gráficos, mas aqui eu comecei a notar isso. Tá? Eu comecei a notar justamente, aqui eu já estava nativo. Ó. Tá? Hoje, 8 horas da matina, já estava aqui às 7h40. 7h20, na verdade, acontece o rompimento realmente da média móvel e meio que fica acumulado aqui, né? Mas eu comecei a achar estranho. Tava pensando em vender aqui no CAD JPY, né? Peguei bem o início aqui, ó. Poderia ter vendido, ia ter ganho dinheiro. Né? Então quem aproveitou essa tendênciazinha curta, ganhou dinheiro, bom demais, poderia ter vendido. Mas eu peguei mais o pós aqui, ó. Pós 6 horas da manhã, quando o ativo começa a me fazer fundos ascendentes e começa a romper média. Sinalização de que o ativo vai ou corrigir mais ou reverter. Ou corrigir, por exemplo, até aqui, né? Até uma média móvel, até o topo, ou reverter, começar o movimento de alta. Então, o topo e o fundo, cara, é fantástico o estudo disso. Tá? Se tu começar a prestar atenção nos topos e nos fundos, não só em M1, não só em M5, e sim em diferentes tempos gráficos, vai fazer total diferença, total diferença. Então eu comecei a notar isso daí, né? No CAD JPY, antes de a gente entrar lá no OTC, que é a temática, né? Suporte e resistência no OTC. Comecei a notar isso. Opa, fundos ascendendo aqui. Isso não é comum numa tendência de baixa. O JR me falou, pô. O pessoal da minha mentoria tá caduco de saber de sinais de correção, de reversão. Beleza. Comecei a ficar de olho. Em M15 eu ainda não tinha essa proporção, ó. Apesar dos fundinhos já estar acendendo aqui também, né? Mas eu não tinha tanto a proporção. Se eu não olho em M5, não olho em M30, talvez eu ficaria embasado de que o movimento é forte de baixa. Só que o ativo já não me diz isso. O ativo já não me diz isso. A partir daqui, a gente tem, tá, rompimento de topos.
Aqui, por exemplo, é o primeiro topo que é rompido. Isso não é comum no movimento de baixa também. Movimento de baixa rompe fundo e rompe topo para baixo, porra, não para cima. Faz mínima atrás de mínima. Fundo, cada vez mais fundo, né? Um em relação ao outro. Então uma mínima aqui, outra mínima lá. Mesma coisa os topos, descendendo. Então a partir do momento que eu tenho em M5 fundos ascendentes, rompimento de média e começa os próximos candlesticks a romper topo, eu fico ligado. Tá? Eu fico ligado. E olha o que acontece depois desse embasamento todo, né? O ativo, o CAD-JPY, engata a quinta marcha, rompendo médias com volume. Aqui os fundos já estão bem ascendentes e começa um movimento, ao invés de um movimento baixista, como assinalou até 6 da manhã, começa um movimento de alta. Ó, aqui já rompeu o topo, ó. Já rompeu o topo, que era a máxima do dia. Tá? E já está dando um pullback no topo rompido. Então olha como o preço e o volume te diz muita coisa, né? A partir dos fundos dos topos, a partir dessa base com médias móveis, a partir do próprio volume. Olha como o volume comprador é superior ao vendedor, os candlesticks são mais expressivos, né? Então te diz muita coisa. A partir daqui, CAD-JPY em um movimento de alta já. Tá? Até aqui assim, ó. Até aqui assim a gente considerava, ó, onde está a flecha aqui. Até aqui assim a gente considerava uma correção. A partir do momento que rompe o topo, né? Já é um movimento de baixa, né? Não é mais uma correção. Por quê? Porque a pernada descendente é menor do que a pernada ascendente, né? Então se a gente traçar uma linha reta nessa pernada de baixa, vai ser menor do que a pernada de alta. A pernada de alta já superou o tamanho da pernada de baixa. Consequência disso é que a gente agora está no movimento de alta e não de baixa. Tá? É o clássico, né? sobre tendências. Então, com base nesse estudo lá no início do dia, eu soube o que eu iria fazer durante o dia. Iria operar comprado no CAD-JPY. Depois as coisas acontecerem. Caso não acontecessem, né, por exemplo, se o ativo não começasse a subir e me sinalizar essa correção e depois reversão, eu ia ficar tranquilo, né? Vamos supor que ele comece a descer, rompa fundo e tendência de baixa. Então eu fiz a análise e não agi de maneira afobada, eu esperei as coisas acontecerem. Certo? CAD-JPY, depois disso começou um movimento forte, lindo, de alta, com várias oportunidades. Oportunidade número 1, primeiro pullback pós início de tendência de alta, tá? A tendência de alta definitivamente só inicia aqui nesse quadrado, para cima desse quadrado. Então aqui a gente tem a primeira busca por liquidez, pós rompimento, e definitivamente, né, o rompimento do topo aqui, definitivamente o início da tendência. Primeira oportunidade. Da segunda oportunidade, na segunda busca por liquidez aqui do CAD-JPY, tá? O que é essa busca por liquidez? É movimento contrário. Aqui a gente já está no movimento de alta, então tudo que é movimento contrário, umas micro baixas, né? Esse pequeno movimento contrário, busca por liquidez. O ativo busca um pouco de liquidez para depois voltar a subir. Então o movimento macro agora é o movimento de alta e os micros são essas correções aqui. Então é nessas buscas por liquidez que acontecem as melhores oportunidades. Que eu identifiquei, né, que poderia acontecer algo, que seria realmente uma paridade oportuna para eu ficar de olho lá no começo do dia, 6 da manhã, 7 da manhã, eu defini que, opa, essa é uma paridade interessante. Então, primeira oportunidade, dava para operar comprado aqui, dava, mas era uma indecisão tremenda, né? Eu não sabia se o ativo realmente ia reverter. Ele poderia só corrigir até média e voltar a descer. Então, a partir daqui, realmente a gente tem tendência de alta. Então, primeira oportunidade no primeiro retângulo, segunda no segundo retângulo e depois foi só abraço, né? Foi só abraço. Quebrar a corretora, esbagaçar tudo, tá? E ir embora aí. E agora a gente está nesta situação aqui. Então, nota-se que o ativo só foi me confirmar a reversão 1 da tarde. 1 da tarde. Então, das 4:30 da manhã até 6 horas da manhã, movimento de baixa.
A partir das 6 da manhã ele começa a corrigir com expressão e a partir da 1 da tarde a gente confirma que não se trata mais de uma correção em cima de uma reversão, de um movimento que passa a ser um movimento de alta e não de baixa. Pegou a visão das etapas? Movimento de baixa durante manhã e madrugada. 6 da manhã começa a sinalizar que vai corrigir a princípio, começa a corrigir e depois reverte, tá? Então, e agora aqui já trabalhando abaixo de média, ó, tem que ficar ligado. Apesar de ter dado um pumpzinho aqui sinalizando uma alta, já trabalhou pela primeira vez depois do início do movimento de alta, trabalhou abaixo de média. Mais uma sinalização aqui, agora em tempo real, né? Ao vivo as cores 8h24 da noite e 20h24. Pode ser que o ativo suba? Pode, mesma coisa a análise que eu fiz lá no início do dia. Podia ser que ele descia, né? Mesmo com os fundos ascendendo, podia ser que ele... Por isso que tem que esperar as coisas acontecerem. Se a partir daqui, por exemplo, a gente, além do rompimento de média, ter, pela primeira vez depois do início do movimento, fundos descendentes, outra sinalização. Agora, se não ter, pode ser que continue o movimento de alta, né? Vamos supor que não tenha. Candle entre volume e rompa aqui a máxima, ó. Certo? E rompa a máxima. Continuidade do movimento. Esperar as coisas acontecerem. Foi isso que eu fiz no KJPY. Várias oportunidades boas, tanto no movimento de baixa, quanto depois na reversão do movimento. Esse foi o KJPY. Então aqui a gente já tem rompimento de média e pode ser que a gente tenha topos descendentes. Vamos ver. Ou não. Vamos ver ou não. Vamos ver o que vai acontecer. Então tu pegou um pouco a visão. Ficou denso, ficou complicado. Estudo de topo e fundo, né? Sem botar muita coisa. Sem colocar muito plus aí para complicar. Estudo de topo e fundo. Aquela clássica ideia de que uma tendência de baixa tem topos e fundos cada vez mais baixos, né? Uma ideia que realmente é válida, existe, funciona, só que aplicada de um jeito bem escroto, né? Bem errado por aí, comumente. Aqui aplicada do jeito certo. Deixa eu ver se essa luz aqui, ela deu uma diminuída. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela. Que ela estava sem bateria. Agora sim. Agora sim. E essa daqui tá funcionando bem? Tá sim. Buenas, Edilson. Qual paridade isso daí? Fala, Marcos. Cara, bom demais. Bom demais. É o que eu falo, operar dessa forma te traz estabilidade psicológica. Não é só a vitória. Vai ter derrota, só que operando dessa forma tu tem controle. E a emoção é primordial aqui, né? Quando o assunto é operações de curto prazo. Então, operar dessa forma é demais. Tu não vai acertar 100%, mas tu vai começar a ter controle, porque essa forma de operar, ela tá aliada à disciplina. Top demais, viu, Marcos? Lembrando, dias de luta, dias de glória. Vai ter dia de porrada, aceita e vai embora. Aceita e vai embora. Buenas, Elton, tudo certo? Uma sequência de gatilhos, eu diria. Eu não busco algo nu e cru. Apareceu uma vela assim, desse formato, ou um padrão de candlestick, vou entrar. Foi de minha época de fazer isso daí, né? Operar nu e cru, um padrão de candlestick, ou um candle em específico. Eu não tenho um gatilho fixo. Apareceu um candle ali de M1, por exemplo, engolfo de alto, engolfo de baixo, igual comumente ensinam, né? Não uso isso. O que eu tenho é uma sequência de gatilhos, que aí sim me proporciona ali fazer uma entrada, montar uma posição. Então tenho sim, viu? Um gatilho preferencial, mas seria uma sequência. Tá? Coisas têm que acontecer para eu fazer uma entrada, e não uma coisa ou duas, né? Buenas, Matheus! A gente tá trocando ideia sobre fundo e topo, viu, Matheus? Fundo e topo, a importância do estudo dos fundos e dos topos em diferentes tempos gráficos, para mim hoje, para minha pessoa hoje, para eu, JR. Então, tu que estava afim desses aí, eu não sei se era especificamente isso que eu trouxe hoje, eu não lembro muito bem ali a tua sugestão, mas eu lembro que era mais ou menos nessa base. E hoje o estudo dos topos e dos fundos foi primordial. Primordial. Sem o estudo dos topos e dos fundos, possivelmente eu operaria vendido ali no KJPY, pegaria uma correção, uma reversão na cara,
né? Faria uma venda, tomaria reversão na cabeça. Possivelmente isso que aconteceria, se eu não olhasse para os fundos e para os topos. Vamos falar um pouquinho sobre o OTC? Vamos lá, suporte e resistência no OTC. Funciona ou não funciona? Manda aí no chat. Antes de eu trocar essa ideia, eu quero saber a opinião de vocês. A opinião de vocês. Buena José, aí sim, prata da casa. Eu só tenho tempo para o OTC, então dá para ganhar dinheiro no OTC, é o que eu falo. Com paciência, profissionalismo, dá para tu chutar o OTC, tá? Mas tu tem que, eu acho bacana para isso que essa live tu entender, né? Como o OTC funciona. Ele é um pouco diferente do mercado aberto, porém dá para lucrar, viu, José? Fazer um carvão legal, né? Aí quem sabe depois, quando pensar em escala, ir pro mercado aberto. Buenas, Crisleno, entrei pra mentor. Cara, vai ser top, viu? Vai ser top a mentoria. Pra quem não sabe, eu tenho uma mentoria avançada. Eu sempre falo isso, na real, né? Difícil tu não saber. A única que fala de preço e volume no Brasil. Estamos com uma abertura agora de Black Friday de verdade, não essas Black Fraud. Um preço realmente, uma condição das horas pra tu parar de quebrar, parar de usar sala de sinais, parar de ficar investindo cursinho de 100 aqui, 100 lá, que ensina só suporte e resistência e começar a operar de verdade. Seja bem-vindo, bem-vinda, viu? A nossa família da mentoria avançada do JR. Bom demais. JR, ó, essa pergunta aqui é super interessante. De um prata da casa aqui, super raiz. JR, o que você prioriza mais movimentação, no M5 ou M15 para entrada? M5 e M15, mas eu diria que eu dou mais importância para M15, tá? Já fui de olhar mais para M5, mas pô, ultimamente eu tenho visto muito ruído em M5, porque cada vez mais o mercado, as paridades vão tendo mais volume de negociação, então cada vez mais, daqui 1 ano, 2 anos, talvez M15 tá cheio de ruído, porque o volume aumenta, os tempos gráficos menores começam a sofrer com oscilação. Então eu olho em M5 e M15 para entrada, né? M5, M15 e M30, H1, H4 para obstáculo, né? Tu que é um prata da casa sabe do que eu estou falando. Então sempre espero o fechamento de M5 e M15 para entrada e olho obstáculos, coisas que vão me atrapalhar ou me ajudar em M30, H1, H4 e também M5 e M15, né? Por que não? Mas seria isso. Então eu uso todos os tempos gráficos juntos de uma maneira diluída, né? Obstáculos eu foco em olhar tempos gráficos maiores, né? Coisas que vão me atrapalhar ou vão me ajudar, order blocks, por exemplo. E para entrada, definitivamente, mais M5 e M15. Olhar mais para isso daí, sempre em fechamento de candle, tranquilo. Qual o período dessa média móvel? Eu uso um conjunto de 3 médias móveis, tá? Eu estava até querendo fazer uns vídeos sobre isso, o pessoal fica confuso, né? Mas eu uso o conjunto de 3. Aqui na Cotex não tá nenhuma, ó. Mas para análise eu sempre uso esse conjunto de 3, que seria uma de 20 períodos, tá? Uma de curta duração aqui, ó, a vermelha, 20 períodos, uma de 99 e uma de 200. Um conjunto de 3 médias móveis. 20, 99 e 200. Todas são simples, tá? Então vamos lá. OTC. Suporte e resistência no OTC, ele perde um pouco da simbologia, tá? Por quê, JR? Vou te explicar o porquê. No OTC a gente não tem ordens de compra e de venda. Tá? A gente não tem ordens de compra e de venda. Então, as pessoas não conseguem, por exemplo, como nas paridades do mercado aberto, ficarem posicionadas em uma região. É por isso que no mercado aberto, euro, dólar, as paridades que não estão em OTC, a gente tem muito respeito e a formação de zonas de suporte, zonas de resistência. Já no OTC, não. Justamente por isso, tá, prata da casa? Porque, porra, no mercado aberto a gente tem posicionamento de ordem. Então, quando tu começa a ver um topo com muita retração, tu monta uma ordem. Aqui não tem como tu posicionar a ordem OB, né? Só tem como tu dar a entrada no momento, no preço atual, mas no Forex, por exemplo, que opera as mesmas paridades que nós de OB, tu consegue posicionar a ordem.
né? Então assim a gente tem a formação de suporte, de resistência, por isso que perde um pouco a simbologia no OTC, tá? Para que eu uso o suporte e a resistência no OTC? Para me basear. Eu sempre gosto, a simbologia perde um pouco, né? O sentido do suporte e da resistência perde um pouco quando a gente opera o OTC, mas eu sempre gosto de fazer essas marcações de suporte e de resistência para me basear, tá? Então eu marco em M15, em M30, zonas fortes, estruturas fortes, não só suporte e resistência. Marco ali uma LTA que está rachando o gráfico todo, está varando tudo, marco uma LTB, um canalzinho, marco estruturas para me basear. Não é igual no mercado aberto, que tem um significado absurdo, né? O ativo busca lá, repica, respeita a região, porque está cheio de ordem posicionada ali. Se o ativo rompe a região, a gente tem start de movimento, porque o ativo ganha liquidez ao romper uma resistência ou suporte. No mercado aberto, a gente tem um estudo vasto, não só de suporte de resistência, como de estruturas, né? A LTA, a LTB. No mercado aberto tem um significado absurdo, o respeito ou o rompimento de uma região como essa. Por quê? Porque a gente tem ordens, né, posicionadas. Então, se o ativo rompe uma resistência, todo mundo que estava posicionado vendido, tchau, né? O ativo ganha liquidez. Ganha liquidez. Muitos tomam stop, né? Passam de compradores para vendedores, de vendedores para compradores, e o ativo ganha liquidez. No OTC eu uso mais para me basear. O ativo tende, certo, no OTC a ir em direções a essas regiões. Então marcou uma resistência, um suporte M5, M15, M30, ou, né, uma LTA, uma LTB, um canal. O ativo tende a ir em direção a essa região no OTC. Tá? Confia no JR. Já opero isso daqui há mais de 7 anos. Ele tende a se aproximar dessas estruturas e romper elas no OTC. Então, tu usa suporte e resistência no OTC? Claro, para me basear. É diferente a simbologia no OTC referente comparado ao mercado aberto, mas eu uso sim para me basear, e quando o ativo se aproxima dessa região, eu sei que ele se aproximou, porque eu marquei. Então tem que marcar mesmo no OTC. Eu uso para me basear, e o ativo no OTC... Eita, desligou minha tela do nada aqui, aí voltou. No OTC ele tende a romper, tá? Então, marquei suportezinho. Para quê? Para me basear, tá? Sempre gosto de marcar com retângulo, porque a zona, isso aqui é uma zona, né? Não é uma linha. Marquei um suportezinho, marquei uma resistência para me basear. Não tem a mesma simbologia, mas eu gosto muito de marcar. O ativo normalmente rompe essas regiões no OTC e não é igual no mercado aberto. Depois de ele romper, por exemplo, um suporte, se não tiver nada abaixo dele, por exemplo, vamos supor que ele venha romper esse fundo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse fundo aqui que acabou de formar é um suportezinho. Vamos supor que ele venha em direção a esse fundo e rompa ele, que comumente acontece aqui no OTC. Tá? Ele vem aqui e rompa ele. No OTC, se não tem nada abaixo, não tem candlesticks, por exemplo, depois que ele rompeu aqui, o ativo tende a se movimentar pouco nessa pernada de baixa e já se aproximar dos candlesticks, tá? Isso é algo comum no OTC. Porra, como assim, JR? Eu não tô entendendo. Calma lá. Depois de ele romper um suporte ou uma resistência, isso comumente acontece no OTC, uma estrutura, então eu marco para me basear, né? Muda um pouquinho do mercado aberto a simbologia, a interpretação, mas eu marco mesmo assim, já sabendo que o ativo vai romper possivelmente uma região se ela se aproximar dela. Vai romper essa região. Então depois do ativo romper um suporte, uma resistência, uma estrutura, no OTC, e se não tiver nada acima ou abaixo dele, candlesticks acima ou abaixo, por exemplo, se romper aqui, ó, o fundo, não vai ter candlesticks para baixo, ó, só para cima. Aí o ativo tende a só se movimentar um pouquinho para baixo e já voltar, tá? Ele não fica igual no mercado aberto, às vezes, se movimentando de forma tendenciosa o dia todo, mesmo sem nada abaixo ou acima. No mercado aberto, quando rompe aqui um fundo como esse daqui e não tem nada abaixo atrapalhando, é uma bênção para o mercado aberto. Ele vai para baixo sem dó. Já no OTC, não. Então fica ligado. Rompe muito estrutura no OTC. Suporte e resistência perde a simbologia como no mercado aberto, mas ainda tem uma simbologia, tu tem que marcar porque ele vai em direção para romper. Tu sabendo disso, tu ganha dinheiro. Tá? Tipo de operação, faço mesmo que o mercado aberto, operações mais longas, poucas operações,
mesmo esquema. Só que fica ligado nisso, certo? Rompe muito suporte e resistência, tá? Rompe muito topo e fundo. E se romper, por exemplo, esse fundo aqui e não tiver nada abaixo, nesse caso abaixo, se fosse para cima, acima do ativo, fica ligado que a pernada de baixa ou de alta vai ser bem curta. Por exemplo, se romper aqui a parte de baixo, ele vai se movimentar um pouquinho para baixo e já vai voltar. Por quê? Porque não tem nada perto, né? No OTC assim, não tem um suporte, uma resistência, uma estrutura perto do teu preço. E isso acaba fazendo o ATC perder dinheiro, por isso que ele sempre vai se aproximar. Depois de romper um fundo e não ter nada abaixo, ele vai voltar. Né? Vai voltar para perto da média móvel, vai voltar para perto para dar um pullbackzinho. Tá? Agora, rompeu uma resistência ou suporte e tem coisas acima e coisas abaixo, aí ele vai se movimentar de forma tendenciosa, possivelmente. Então fica ligado nisso no ATC. Suporte e resistência perde um pouco a simbologia, mas não deixa de existir, tu tem que marcar, Tu que opera como eu, como o JR, como a nossa família aqui, profissionalmente, tem que marcar. Tem que operar isso daqui, independente de ser OTC, profissionalmente, Eu opero profissionalmente, dá muito bom. Antes eu operava em M1 no OTC, quebrava a banca todo dia. Então, independente, mercado aberto OTC opera profissionalmente, só que fica ligado nessas peculiaridades, né? Nessas coisas mais específicas do OTC. Rompe muito, igual aqui, Tá vendo essa resistência que se formou ali, que eu marquei? Rompeu sem dó. Depois daqui, tem coisas acima? Tem um topo aqui, Então tranquilo, né? Pode fazer uma compra mais longa, que ainda tem coisas acima do meu preço, do meu candlestick atual. Agora, se rompesse parte de baixo, não ia ter nada abaixo. Ia ficar caminho livre. No mercado aberto isso é bom. No OTC, comumente o preço só desce um pouquinho e já volta. Para encontrar novamente com os candlesticks. Ele não fica se movimentando livremente, né, no OTC. Não funciona dessa forma, porque aqui o ativo não ganha liquidez quando ele rompe um suporte, uma resistência, uma estrutura. A dinâmica muda um pouco. Então aqui, por exemplo, a gente teve o rompimento praticamente de uma resistência, né, de um topozinho forte que tinha uma retração aqui, tinha uma retração aqui. A gente teve o rompimento e tem coisas acima aqui ainda, Tem candles acima. Então tranquilo. Agora aqui não tem candles abaixo. Então ele vai se movimentar pouco nessa pernada de baixa se ele romper esse fundo. Pouco. Vai ser uns 2 candles de M15 no máximo, ele já vai voltar. Já no mercado aberto, isso já muda, né? Rompeu o fundo e não tem nada abaixo, ele vai embora. Vai embora no movimento. Então fica ligado. Tá? Suporte e resistência no OTC perde um pouco a simbologia, é diferente. Mas eu marco. Super essencial marcar em M5, os principais fundos e topos, em M15. Não adianta também encher de marcação, faz marcações que estão próximas do teu preço, né? Mas fica ligado, tá? Tu vai marcar justamente para tu ter essa base de que o ativo tende a se aproximar dessa região que tu marcou e romper ela. E se não tiver nada acima, não posso fazer, por exemplo, uma compra tão longa. E se não tiver nada abaixo, não posso fazer uma venda tão longa. Justamente porque o ativo no OTC não se movimenta, né, com caminho livre. Ele sempre tem que ter um candlestick próximo. O preço tem que estar próximo. Por isso que tu não vê o ativo, por exemplo, no OTC, aquela tendência de baixa monstruosa, com nada abaixo, né, do candlestick. Por exemplo, um preço sozinho, se movimentando para baixo, dificilmente tu vê. É sempre mais truncado. Tem tendência, mas é curta. Tá? É curta. Então essas são específicas coisas, né, do OTC que tu tem que levar em consideração. Suporte e resistência é um pouco diferente aqui. Eu marco para me basear. Certo? Eu marco para me basear. Mas dá para lucrar. Para lucrar muito. Desde que tu trate isso daqui de maneira profissional, Independente de ser OTC, né, ou mercado aberto. Tratando de maneira profissional. E pegando essas bases, né, quando tu for operar OTC, vou levar essas especificações do mercado, do OTC, coisas específicas do OTC, no momento de operar. Vou operar de maneira profissional sempre. Agora, quando é no OTC, ficar ligado em algumas coisas a mais, né? Quando é mercado aberto, a simbologia de liquidez, né, se torna mais ativa, se torna real, né? Então tu leva
as especificações quando tu for operar o OTC ou o mercado aberto, dependendo do que tu for operar. Mas sempre de maneira profissional, porra. Sempre. Buenas Esclay, tudo certo? JR, você faz trades contra médias de 200, é isso? A pergunta? É isso a pergunta? M200 ou é algum índice isso daí? Se for em relação à média, no mercado aberto, comumente não, tá? Contra a média de 200, não faço. Se estiver muito próximo ao meu preço, aí que eu não faço, porque ela vai servir de obstáculo, né? Um order block absurdo. Agora, no OTC faço, tá? Mercado aberto, não curto. Então, mercado aberto, média de 200, atrapalha muito o movimento. Então, ela tá aqui e eu vou fazer contra ela, prefiro esperar. Agora, no OTC, o cascalho, não tô nem aí. O ativo vai romper mesmo, sem dó? Buenas Emiliano, Crypto Index da Binomo não é melhor que o OTC? Também comprei a mentoria. Amanhã passo 7 dias, tô ansioso. Simbora, viu? Seja oficialmente bem-vindo, bem-vinda. A mentoria, a melhor do Brasil, a única que fala sobre preço e volume. Não sobre o clássico suporte e resistência em M1 para comprar na retração na média móvel, o diferente. E depois dos 7 dias tu tem todos os módulos, todas as trilhas liberadas, focadas em preço, em volume, uma por dia comigo. Simbora. Simbora. E falando do Crypto Index da Binomo, ser melhor que o OTC, na mentoria, depois ali, né, que for liberada as outras sessões, uma por dia, tu vai começar a pegar essa visão. Mas o Crypto Index, apesar, uma coisa que eu não curto, né, de não ter o OTC, deveria ter escrito, ele é o OTC, tá? Ele é o OTC. Mas é bom, é uma paridade boa do OTC para se operar. Mas não deixa de ser OTC, tá? Crypto Index, infelizmente, não tem a marcação, o OTC deveria ter. Tá? Já bati nessa tecla algumas vezes com a Binomo, mas nada muda. Deveria ter para sinalizar. Apesar de não ter, ele é OTC. Tá? Pode notar que ele está sempre aberto. 24 horas por dia, ele nunca fecha. Por quê? Porque é OTC. Tá? Mas não deixa de ser bom. Tem pares no OTC que são das horas demais. Só que sempre levando esses cuidados a mais quando for operar OTC. Essas particularidades. Tem que levar, cara. Tem que levar. Eu acho que polui muito o operacional do mercado aberto. Só tive resultado quando saí do OTC. Olha esse comentário que sensacional. Verdade. Tu que tá iniciando, ou um ou outro, na minha opinião. Porque, porra, senão tu vai ficar, às vezes baseado com uma análise pro mercado aberto, vai operar no OTC, tem que mudar, né? Tem que mudar. Às vezes tu cai na roletagem, no vício de roletar a vela de novo. Cai nesse vício absurdo. Então eu concordo, viu, com o Patrick. Pensando bem, se tu estiver iniciando, não precisa nem estar iniciando, pode estar aí 2 anos no mercado, mas se estiver tomando porrada ainda, está numa inconsistência, opera um ou outro. Vou operar o TC, bom demais. Vou operar mercado aberto, bom demais. Senão realmente eu acho que, como tu tá nessa, vai e vem, se tu ficar operando os dois, mesmo levando em consideração as particularidades, tu vai poluir um ou poluir outro, né?